A Polícia Federal, em conjunto com os Ministérios do Meio Ambiente, Mudança do Clima, Justiça e Segurança Pública e Relações Exteriores, repatriaram araras e micos que estavam sob posse do governo do Suriname. Os animais foram apreendidos em uma operação que interrompeu o tráfico de animais. Bom, aqui no Brasil, por ano, cerca de 38 milhões de animais são afetados pelo tráfico, o que movimenta cerca de 2 bilhões de reais. Além disso, o tráfico de animais é considerado a terceira maior atividade ilegal do mundo, atrás apenas dos tráficos de armas e de drogas. A reportagem é de Carolina Chaves. A Polícia Federal resgatou 5 araras azuis e 7 micos-leões dourados no Suriname, levados para serem vendidos de forma ilegal. As araras foram encaminhadas à estação quarentenária de Cananéia, litoral de São Paulo. Os micos estão no zoológico de Guarulhos. Os animais foram avaliados pelas equipes de veterinários e estão em quarentena, como explica a médica veterinária do zoológico de Guarulhos, Cláudia Igaiara. Também já foram coletadas amostras para outros exames importantes para definir a destinação final desses animais. A quarentena deve girar em torno de 30 dias e, a partir daí, então, junto com os órgãos responsáveis pelos programas de conservação da espécie, será definida a destinação final dos animais. Todos encontram-se bem, com comportamentos ainda um pouco assustados, mas estão se adaptando de maneira adequada. As 2 espécies estão em extinção. Os animais só foram encontrados depois de uma denúncia anônima por causa do barulho das araras. Elas estavam em uma casa aparentemente abandonada nos arredores de Paramaribo, capital do Suriname. A suspeita é que os animais seriam levados para a Europa. A operação foi em conjunto com os Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Justiça e Segurança Pública e Relações Exteriores para a repatriação dos animais que pertencem à fauna brasileira. O resgate foi feito por equipes de veterinários e especialistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio e IBAMA. Após as análises sanitárias, comportamentais e genéticas, eles serão destinados ao programa de manejo que contribui para a conservação das espécies. O objetivo único é o revigoramento da população do mico-leão dourado e de arara azul de Leá. Bom, e agora, para repercutir o assunto, eu converso ao vivo, de forma remota, com a diretora executiva da Freeland Brasil, a doutora Juliana Machado. Olá, Juliana, seja muito bem-vinda. Tudo bom? Olá, uma honra estar aqui, um prazer, obrigada. Prazer é todo nosso, doutora Juliana. Vamos lá, a gente apresentou na reportagem essa repatriação que foi feita com sucesso, que bom, graças a essa operação em conjunto, né? E conseguimos resgatar os nossos animais. Esse é um caso mais comum do que a gente imagina. Eu gostaria que a senhora explicasse de que forma o tráfico de animais afeta o país. Porque a gente está falando de equilíbrio do meio ambiente, economia, nossa fauna e flora, animais em extinção, tem muita coisa em jogo, né? É muita coisa, mas olha só, a gente começa pensando no intenso sofrimento a que esses animais, nossa fauna, né, tutelada por nós, eles são submetidos. A gente pode ter impactos no futuro evolutivo da espécie. Você vê, animais que são ameaçados, eles podem, a espécie até sumir por conta da coleta excessiva, como quase sumiu a ararinha azul Cenopsis pixie. E aí a gente tem impactos econômicos decorrentes, por exemplo, né, da dispersão de zoonoses, da contaminação de outros animais e pessoas, da distribuição de espécies exóticas nocivas e da dispersão das suas doenças, da perda de serviços ecossistêmicos por conta da defaunação, da perda de animais, que é um impacto gigantesco, e de todos os crimes associados que impactam a governança. Então a gente tem receptação, fraude documental, corrupção, lavagem de dinheiro, associação criminosa, entre muitos outros, até organização criminosa. E aí eu chamo a atenção, né, para também impactos na nossa soberania. A gente está vendo aí o roubo da nossa biodiversidade, do conhecimento tradicional associado e também dos seus potenciais benefícios. É uma catástrofe. Quais são os maiores gargalos na avaliação da senhora para a gente frear as ações de criminosos no que tange o tráfico de animais? Olha só, primeiro, demanda. A gente precisa reduzir as pessoas que compram, o mercado. Segundo, inclusão social, presença de serviços do Estado nas áreas-fonte, proteger os animais e as pessoas que moram onde os animais ocorrem. Terceiro,
valorizar a estrutura de fiscalização ambiental, né? As delegacias combatem crime ambiental, então a gente tem IBAMA, ICMBio, PF, Organização Estadual de Meio Ambiente, etc. Fortalecer lei, priorizar o combate a esse crime, melhorar, adequar nossas leis, e aí também não incentivar. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver a devolução do animal apreendido por infrator. Isso aí é uma desgraça para o combate ao crime. Então, a gente precisa aí de um conjunto de ações paralelas. Por que é uma desgraça? Pegando o gancho aqui, o sujeito devolve e acha que está tudo certo? Porque você comete um crime, você rouba um carro, aí depois que você paga uma multa bem baixinha, o sistema de justiça vai lá e fala assim, mas fica com você o carro, não tem problema. Muitas vezes você pode até lucrar com esse carro, não tem problema não. Como você vai sentir? Você vai sentir que tudo bem, que você pode cometer aquele crime. Incentiva, deseduca e o animal continua ali num cativeiro inadequado. Então a gente precisa de uma legislação também mais rigorosa no que se refere a isso, tem que doer no bolso, no que se refere a multas e sanções também, com maior rigor, né? Então, a gente precisa de uma legislação mais adequada, mais rigorosa para punir o criminoso, mas a gente também precisa de uma aplicação adequada da legislação que a gente tem hoje. Então, por exemplo, o oferecimento do acordo de transação penal só quando as circunstâncias estão presentes para o oferecimento desse acordo, a diferenciação do traficante profissional e das sanções e das penas a ele, né, que são imputadas a ele, versus aquela coisa mais oportunista e mais ingênua. Então, a gente precisa, sim, melhorar e adequar a legislação e as penas, mas também aplicar de forma adequada. É dar efetividade, né, ao que já temos, porque também já temos um arcabouço aí posto, né? Doutora, essa repatriação que mostramos na reportagem, ela é muito burocrática, porque envolveu uma série de pastas ali, né? A senhora falou há pouco de documentação, para poder trazer esses animais de volta, é um processo, assim, que demora? Demora, e eu queria dar parabéns a todos os órgãos envolvidos. Eu acompanhei bem de perto a Autoridade Administrativa Sites, né, representada pelo IBAMA, a Polícia Federal, o pessoal do ICMBio, o pessoal do Itamaraty. Foi um esforço incrível, porque é muito difícil repatriar, é raro a gente ter essas repatriações, não é simples, mas precisa ter toda essa burocracia mesmo, apesar de ser ideal que se torne mais eficaz, que é para controlar, para evitar, por exemplo, trazer bicho doente, ou para evitar uma desculpa de repatriação e você acabar fazendo uma movimentação que não seria adequada. Então, realmente precisa ter controle mesmo. Tá, doutora, o Brasil está no topo do ranking dos países ali que mais traficam animais ou que é rota? Olha, é muito difícil a gente dizer se é o topo, porque a gente tem países na África, na Ásia, mesmo na Europa, que traficam muito. Mas, certamente, a gente é um país relevante como fonte de animais para o mercado externo e para o mercado interno. Uma rota, e a gente também é mercado consumidor para animais de outros continentes, de outros países. Então, o Brasil, de fato, tem um papel relevante. Aqui, a gente está falando do tráfico, falamos da repatriação, mas eu estou pensando aqui, aquelas pessoas que compram o pintinho na feira, que está atrás do papagaio. Vamos deixar uma mensagem aqui também para o papel da sociedade, de cada um, nisso tudo que a gente está falando, no tráfico? Olha, o tráfico só ocorre porque tem alguém que compra esses animais. E hoje em dia, muitas vezes a gente sabe que a gente está comprando animal ilegal e muitas vezes a gente não sabe. A gente tenta comprar um animal ilegal e não consegue. Então, eu acho, primeiro, né, o tráfico só existe porque existe a demanda eu acho que é necessário a gente pensar a nossa relação com os animais silvestres. Eu, de fato, preciso comprar um animal que eu sei que é ilegal, e mesmo quando é legal pode alimentar o tráfico, e eu preciso possuir. Todos nós somos agentes, né? Todos nós somos educadores e podemos conversar com os nossos amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Todos nós somos consumidores e podemos decidir onde vai o nosso dinheiro, e todos nós somos eleitores e podemos votar em pessoas que priorizem a conservação ambiental. Então, para mim, pessoalmente, eu acho, vamos repensar nossa relação com os animais silvestres. O animal silvestre não é pet, ele tem que estar solto num ambiente em constante transformação. Muito bom, muito obrigada. Mais uma vez, doutora Juliana Machado, diretora executiva da Freeland Brasil. Boa tarde, até a próxima. Obrigada, boa tarde.